Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta. Vamos continuar o tema referente à Seguridade Social. Agora, vamos abordar mais detalhadamente os pontos pertinentes à saúde e à assistência social. Lembra ao meu aluno que os conteúdos mais detalhados em relação à Previdência Social serão vistos quando nós estudarmos especificamente Previdência Social nas aulas seguintes. Vamos ficar por aqui, dentro de Seguridade Social, apenas com o conteúdo já tratado na visão panorâmica no início da nossa aula anterior, tá bom? Venha comigo, já sabem, não é isso? Constituição à mão, me acompanhem, vamos fazer os destaques pertinentes e vamos aí tratar com mais precisão e profundidade o tema pertinente à saúde e à assistência, ok? Vamos lá. Assistência social. Já vimos, galera, que a assistência social ela tem um viés não contributivo, não é isso? Assistência social, já vimos também, é marcada pela ideia de escolhas trágicas em uma análise econômica do direito. Então, são aspectos que caracterizam a assistência social. Atualmente, a assistência social está a cargo da gestão do Instituto Nacional do Seguro Social, muito embora não diga respeito à Previdência em si, mas está a cargo do INSS, a gestão geral da assistência social, e a Constituição Federal elenca alguns elementos que integram a assistência social. Diz o artigo 203 da Constituição Federal que a assistência será prestada a quem dela necessitar, como nós já vimos, a quem dela necessitar, independentemente de qualquer contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos proteger família, maternidade, infância, adolescência e a velhice, amparo às crianças e aos adolescentes carentes. Veja, o caráter da vulnerabilidade está sempre presente na ideia da assistência social. A promoção da integração do mercado de trabalho, porque se presume que o desempregado integra uma qualidade de vulnerável, portanto, a integração ao mercado de trabalho integra a assistência social. A habilitação e a reabilitação de pessoas portadoras de deficiência, a promoção de sua integração à vida comunitária. E, claro, o mais importante e aquilo que despenca em prova de concurso público no que se refere à assistência social, que é o benefício assistencial de prestação continuada, popularmente conhecido como LOAS deficiente, se o fator que justifica o benefício é a incapacidade, e LOAS idoso, se o fator que o justifica é o critério etário, ok? Olha o que diz aqui o inciso 5º do 203. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovarem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Uma observação importante é que o inciso 5º do artigo 203 encerra uma norma constitucional de eficácia limitada. Qual é a conclusão, então? Se não houver regra, estabelecemos os parâmetros para, se não houvesse, por exemplo, a lei da assistência social, estabelecendo os parâmetros para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada, esse benefício, por exemplo, não seria concedido, porque o entendimento majoritário em relação ao tema é de que o inciso 5º do 203 consagra uma norma constitucional de eficácia limitada. A lei existe, é a Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, que traz lá em seu artigo 20 a previsão específica da disposição do benefício assistencial de prestação continuada. Nós temos aí sempre 3 requisitos para esse benefício, né? O requisito fundamental é a miserabilidade, tá? É inerente ao LOAS a miserabilidade. E eu tenho requisitos alternados. A miserabilidade associada a uma incapacidade, para o denominado LOAS deficientes, e a miserabilidade associada à idade para o denominado LOAS idoso. São critérios importantes e a lei detalha com mais precisão os requisitos para a concessão deste benefício, ok? Então, esse é o rol do 203.
O artigo 20 da Lei da Orgânica da Assistência Social traz os parâmetros para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada. Vamos à leitura e farei os esclarecimentos pertinentes daquilo que já foi objeto de análise pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Ok? O benefício de prestação continuada é garantia de um salário mínimo, é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos de idade. Muito cuidado, galera, que as bancas costumam alterar essa idade, tá? O idoso, para fins assistencial, é aquele que contempla 65 anos de idade. Que comprove não possui meios de prover a própria manutenção, nem de tê-los provido por sua família. Por quê, galera? Veja que o benefício assistencial, ele segue a própria ideia essencial de assistência social, ser um instituto, um elemento de aplicação subsidiária. Somente quando incabível o próprio sustento por parte do indivíduo, ou então pela própria família, restando caracterizado uma situação de vulnerabilidade, é que o Estado é chamado para intervir e proporcionar ali o patrimônio mínimo do indivíduo. Mas a regra é que alguém se sustente por ato próprio, ideia de dignidade pessoal e autodeterminação, e não podendo que a família sustente aquele indivíduo. Na falta dessas possibilidades, entra o Estado para garantir o mínimo existencial, para garantir um patrimônio mínimo a cada um dos vulneráveis, ok? Então, é o que caracteriza o artigo 20. E veja, para a ideia de benefício assistencial de prestação continuada, a lei traz conceitos importantíssimos que devem ser lidos de maneira restritiva, o que significa que nós não podemos ter ali uma interpretação alongada. Acompanhe comigo parágrafos importantes do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social. Para os efeitos do disposto no caput, esse dispositivo é importantíssimo, galera. Família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, casados estão fora, ainda que vivam sob o mesmo teto, os filhos e enteados solteiros, casados estão fora do mesmo jeito, e os menores tutelados, desde que vivam necessariamente sob o mesmo teto. Aí você me pergunta, professor, qual a relevância do conceito de família para o benefício assistencial de prestação continuada? Simples. A renda per capita que justifica o deferimento do benefício assistencial de prestação continuada, ela leva em conta os integrantes da família no conceito legalista de família. Quer dizer, para a aferição da renda de 1/4, que agora o Congresso Nacional estabeleceu, inclusive em numa mudança recentíssima, mas para o parâmetro da regra de 1/4 do salário mínimo, eu só levo em consideração estes que integram o parágrafo 1º. Quer dizer, eu não vou inserir avô, eu não vou inserir tio. Então, esses estão fora do conceito propriamente de família. Então, a renda por eles auferidas não integra ali o valor do cálculo para a aferição da renda per capita para fins de verificar o limite estabelecido para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada. Quer dizer, ou o cara está aqui no parágrafo 1º do 20 e a renda que ele receber vai servir de parâmetro para a renda per capita familiar, ou ele não está aqui, ainda que more sob o mesmo teto, e a renda por ele recebida não vai integrar a aferição da renda per capita do benefício assistencial de prestação continuada, ok? Por isso a interpretação é restritiva, por isso a interpretação ela é fechada, ok? Ela é fechada. Muito bem. Para efeito da concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo,
Olha que questão interessante. Impedimento de longo prazo. O que é um impedimento de longo prazo? A lei também trouxe uma interpretação autêntica. Impedimento de longo prazo é aquele que leva a um impedimento de ao menos 2 anos. A lei traz essa estimativa de 2 anos para o que seja impedimento de longo prazo. Ou seja, na frieza da lei, ou a incapacidade ou o fator incapacitante tem uma duração estimada de 2 anos ou superior a 2 anos, e aí vai ser possível deferir o benefício, ou não tendo, não se defere este benefício, tá? Quanto a este requisito, veja, vamos continuar a leitura e eu acrescento mais informações. De natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com demais pessoas. É por isso, por exemplo, galera, que alguns tribunais, inclusive eu, por exemplo, na minha judicatura, entendo que aquele que é portador do vírus HIV assintomático detém, a depender das circunstâncias do caso concreto, o direito à percepção do benefício assistencial de prestação continuada. Porque o conceito de incapacidade agora não é um conceito puramente físico, fisiológico. O conceito de incapacidade diz respeito à associação de um aspecto fisiológico, mental, etc., com barreiras sociais, que é o conceito, inclusive, da Convenção de Nova York, que trata das pessoas com necessidades especiais. Então, veja só, quando se tem algum fator incapacitante em que a incapacidade física é mínima ou não intensa ou presente naquele momento, mas que leva a uma barreira social significativa, porque, por exemplo, existe o estigma em relação ao HIV. Como existe o estigma, essa doença acaba refletindo como uma barreira social relevante. E como ela caracteriza uma barreira social relevante, ainda que assintomático, o indivíduo ele terá direito ao benefício assistencial de prestação continuada, porque o HIV assintomático, quando ele representa, como diz a lei, uma barreira que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições, vai gerar a possibilidade do deferimento do benefício assistencial de prestação continuada, ok? Então, muito importante esse conceito de deficiência, que é um conceito amplo, um conceito bem elástico, que é alinhado com os tratados internacionais que dizem respeito às pessoas com necessidade especial, ok? Então, portanto, a barreira não é simplesmente física, não é um mero fator puramente fisiológico ali que justifica o deferimento do LOAS deficiente. Há uma questão importante que a doutrina debateu durante muito tempo, mas a jurisprudência já pacificou, que é a possibilidade do deferimento de LOAS deficientes, benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente, em relação às circunstâncias de incapacidade parcial. Quer dizer, galera, não é apenas a incapacidade total que vai justificar o deferimento do LOAS. Claro, se aquela incapacidade parcial de longo prazo, 2 anos que nós já estabelecemos, já falamos, ela é apta e tal a justificar uma barreira, torno a dizer, uma barreira que obstrui a participação do indivíduo em plena igualdade na sociedade, a incapacidade parcial não pode impedir o deferimento do benefício assistencial de prestação continuada. Entendido? Quer dizer, não é apenas a incapacidade total que vai justificar o deferimento do benefício assistencial de prestação continuada, ok? Outro ponto relevante, galera, veja, vimos que o conceito de LOAS traz uma ideia de núcleo familiar, mas o benefício assistencial, galera, ele é essencialmente personalíssimo. Essencialmente personalíssimo. E, além disso, o benefício assistencial não é um benefício previdenciário. Portanto,
LOAS não justifica o deferimento de pensão por morte, por exemplo. Não justifica. Tá? Aquele que recebe LOAS e vem a falecer, por exemplo, não gera a partir dessa circunstância o deferimento de pensão por morte. Outro fator importante é que o benefício assistencial de prestação continuada, como ele não é previdenciário, ele não integra uma ideia de 13º salário. Tá? Não há essa percepção de 13º salário. Ok? Entendido, galera? Então, muito cuidado com essas considerações. O benefício assistencial de prestação continuada não gera pensão, porque não tem caráter previdenciário, é um caráter puramente assistencial, é personalíssimo, portanto, se encerra no próprio agente, mas, por exemplo, se alguém postula em juízo benefício assistencial de prestação continuada e, por exemplo, falece antes do juiz decidir, os herdeiros e sucessores terão direito a perceber aqueles valores que o falecido teria direito em vida, tá? Por quê? Porque esses valores, como são personalíssimos do agente, integram o acervo hereditário e, com isso, eles passarão pelo princípio da Saizine à satisfação dos herdeiros e sucessores, ok? Muito bem. Tá certo, galera? Então, feitas essas considerações iniciais, vamos avançar em relação ao benefício assistencial de prestação continuada. Considerem, olha o requisito da miserabilidade, galera. Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa de 65 anos, a família cuja renda mensal per capita, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Lembre-se, a família. E qual o conceito de família? Nós acabamos de ver. Aquele conceito restrito, fechado. Guardem, decorem, fixem esses integrantes do núcleo familiar, pois a banca costuma estender o conceito de família ou reduzir o conceito de família. Só é família, torno a dizer, aqueles estabelecidos em lei como tal, tá? Veja, cuja renda per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Algumas considerações importantes em relação a isso. O Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, entendeu que essa fixação da renda de 1/4 do salário mínimo era de fato constitucional e era uma opção do legislador, é uma opção do Estado que pode dispor do seu patrimônio em razão das escolhas trágicas, tá? Foi um caminho adotado inicialmente pelo Supremo Tribunal Federal. Em um momento seguinte, o Supremo Tribunal Federal, chamado a revisitar o tema, passou a entender de maneira diferente. O Supremo Tribunal Federal, em interpretação conforme a Constituição Federal, estabeleceu o entendimento no sentido de que é inconstitucional o estabelecimento do critério de 1/4 do salário mínimo em renda per capita como critério único e exclusivo para fins de deferimento de benefício de prestação continuada. O que o STF diz não foi que o critério de 1/4 era inconstitucional, galera. O que o STF disse é que o critério de 1/4 sozinho é que era inconstitucional. Caberia, então, ao julgador e à administração pública, no plano concreto, verificar outras circunstâncias, gastos pessoais excessivos, circunstâncias de saúde que imporia aí uma flexibilização dessa regra de 1/4 do salário mínimo. Então, o Supremo Tribunal Federal, em relação a este requisito, entendeu que o critério de 1/4 sozinho não é suficiente, tá? Precisa se conjugar no plano concreto com demais critérios para que se verifique se é ou não viável esse deferimento, ok? Muito bem. Outra questão importante ainda em relação a 1/4 do salário mínimo. Rendas que integrariam ou não integrariam este 1/4 de salário mínimo. A jurisprudência do STJ que valores indenizatórios não integrariam esse critério de 1/4 do salário mínimo. Por quê, galera? Ora, porque a indenização em si não é renda, é recomposição patrimonial. Portanto, como não é renda, não integrariam esses valores de um salário mínimo. Valores recebidos a títulos eventuais que não decorram de uma atividade laborativa também não integrariam o critério de 1/4
do salário mínimo, portanto, estariam fora aí dessa base de cálculo para se aferir a renda per capita. Uma questão muito, muito importante que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça foi chamada a resolver e que eu trago ao conhecimento do meu aluno diz respeito ao valor de um salário mínimo recebido pelo idoso, benefícios previdenciários de um salário mínimo, geralmente a aposentadoria. O Estatuto do Idoso diz que esse benefício está fora para fins de verificação do deferimento de LOAS. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que 2 idosos e um idoso recebem uma aposentadoria no valor de um salário mínimo, mas os idosos vivem sozinhos. Qual é a renda per capita aí, galera? Meio salário mínimo, não é isso? Consequentemente, se essa renda per capita dessas duas pessoas que vivem em conjunto é meio salário mínimo, estaria superado o patamar de 1/4. Consequentemente, não haveria o deferimento do benefício para o outro cônjuge, o outro idoso que conviva ali naquele mesmo ambiente. Só que o Estatuto do Idoso diz o seguinte: benefícios previdenciários, benefícios de aposentadoria recebido no valor de um salário mínimo não integra a renda per capita para fim de benefício assistencial do outro idoso que conviva no mesmo lar. Veja só. Então, olha que questão interessante. Neste exemplo que eu acabei de passar ao meu aluno, o que nós vamos ter? A renda per capita será 0, porque eu não vou considerar esse benefício de um salário mínimo recebido por membro da família que seja idoso, tá bom? STJ reafirmou a legitimidade dessa vedação, só que a partir daí surgiu um outro questionamento com base no princípio da isonomia. E se o outro pretendente da família postule benefício assistencial de prestação continuada com base em incapacidade e não na idade? Deve-se desprezar também o benefício, o valor recebido a título de um salário mínimo, com base em um salário mínimo para fins de renda per capita? O Superior Tribunal de Justiça também foi chamado a decidir. E o STJ entendeu que pouco importa se é LOAS deficiente ou se é LOAS idoso, sempre vai se excluir o benefício recebido a título de um salário mínimo para fins de renda per capita. Para quê? Tutelar o princípio da isonomia. São ambos vulneráveis, o idoso é vulnerável, o deficiente é vulnerável, então não há uma razão lógica e técnica para excluir essa circunstância. O que o STJ fez? Analogicamente, aplica a mesma regra do Estatuto do Idoso em relação à pessoa com deficiência, fazendo com que também se exclua no caso de pretensão de LOAS, quando o fator que justifica então, a incapacidade, ok? Muito bem, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em recurso repetitivo. Parágrafo 4º, o benefício de que trata este artigo não pode ser cumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, salvo de assistência médica e de pensão especial de natureza indenizatória. Aquela pensão palidamida, das pessoas contaminadas lá no estado do Goiás, por exemplo, esses poderiam se acumular. Benefícios, pensionamento em caso da ditadura, porque aí tem um caráter mais reparatório do que propriamente institutivo. Ok, aí poderia haver cumulação em relação a isso. Agora, veja só, por que o parágrafo 4º ele vai, em regra, excluir essa possibilidade? Pela autodeterminação, pessoal. Se a pessoa recebe o LOAS e consegue, ao mesmo tempo, manter-se pelo seu próprio sustento, tem que se excluir o LOAS, porque quebra a lógica da própria finalidade do Instituto. Então, se ela se vincula a um regime, se ela estabelece renda própria, ela tem autodeterminação. Então, a pessoa, nessa perspectiva, ela, então, não faz jus ao recebimento do benefício assistencial de prestação continuada, ok? Muito bem. Considera-se impedimento de longo prazo, para fins do parágrafo 2º deste artigo, aquele que produz efeitos pelo prazo mínimo de 2 anos, tá? A jurisprudência tem flexibilizado um pouco, mas em regra tem mantido esse prazo de 2 anos que eu já falei ao meu aluno, que é o prazo que caracteriza o benefício assistencial
de prestação continuada em capacidade de longo prazo. E ainda, uma regra importante do parágrafo 12 diz respeito à necessidade de inscrição no cadastro único para o recebimento de benefício assistencial de prestação continuada. São requisitos para a concessão, a manutenção e a revisão do benefício, as inscrições no cadastro de pessoas físicas e no cadastro único para programas sociais do governo federal. Portanto, essas são as regras gerais em relação ao benefício assistencial de prestação continuada. Não tenho dúvida que esses são os pontos mais importantes, inclusive traçados pela jurisprudência em relação ao benefício assistencial. Ok, galera? Vamos avançar?